Estamos ao vivo, ao vivaço, pessoal, para nós termos mais uma estratégia para falarmos sobre estratégia, exatamente. Eu tenho um aviso aqui, mas já tudo certo. Vamos falar hoje sobre estratégia. Você que não está sabendo, você que está por fora, esperar o pessoal entrar aí. Nós estamos fazendo essa série de lives falando sobre design, falando sobre estratégia, sobre social media, e tudo isso é super importante para que você possa se destacar na carreira, tá? E aí eu vou chamar uma pessoa que hoje você já sabe quem é, mas que ela é assim, ó, é outro nível, tá? Quando se fala de estratégia, e você vai saber onde é que ela tá também, tá? O lugar que ela está é outro nível. Vou já colocar ela aqui para jogo. Vou já chamar ela aqui para ela participar. A gente vai trocando um papo. Cadê? Chayela. Oi, Olá, tudo bem? tudo E o bem? Você pessoal tá já me vai vendo? entrando. Tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo te ver e te ouvir. Boa noite. Boa noite. Então, gente, essa aqui é a minha convidada de hoje, a Ramela. Ela é muito gente fina. Ela é uma especialista em estratégia, ela é especialista na área de marketing. Então, assim, hoje, meu amigo, você vai assim, ó, você vai colher bons frutos hoje, porque realmente está sensacional. Que hoje nós iremos falar sobre daqui, estratégia. E seja bem-vinda, fica à vontade. Muito obrigada, já tô me sentindo em casa. É aquilo que eu falei com você quando você me convidou. Se você for falar sobre estratégia, a gente me chama, pelo amor de Deus, que é o assunto que eu mais gosto de falar. Uma coisa que eu me sinto em casa, que eu tenho muito domínio para dizer, então é muito tranquilo para mim falar sobre isso. Que show, que show. E Ramela, fala de onde tu tá falando, né? Só para o pessoal entender. Gente, são 1h02 da manhã. Eu tô aqui em Paris, na França, e tá um frio de 8 graus, mas estamos aqui, compromisso é compromisso. Inclusive, eu peço até desculpas porque esse compromisso era para ter acontecido há 2 dias atrás, porém não foi possível por conta de imprevistos de viagem, fuso horário e tal. Mas a gente está aqui para cumprir o que a gente prometeu e a gente vai entregar tudo aquilo que a gente tem para entregar. Então é isso. Show de bola. Então, para a gente já entrar no assunto, Ramila, explica um pouco como foi que tu entrou nessa área, o que que tu fazia antes, como foi um pouco da tua história aí, para a gente entender mais sobre a tua vida. Então, eu comecei. Eu sempre fui empreendedora, né? Então eu empreendo desde os meus 18 para 19 anos. Daqui a poucos dias eu faço 30. Então, assim, já são 12 anos de empreendedorismo, já tem uma carga aí. E eu também tenho formações na área, tanto na área de marketing, tanto na área de comunicação social, publicidade e propaganda. Então, tanto na época da faculdade, quanto estágios, quanto nesses 12 anos aí, eu estava trabalhando com marketing, com vendas, com estratégia, tanto na minha primeira empresa também, que eu fazia toda a parte comercial. Então, assim, estratégias para mim é uma coisa que tudo, sabe? É que nem aqui eu tô viajando pela Europa e tudo tem que ter uma estratégia, tipo, eu vou acordar tal hora porque eu tenho que fazer tal coisa, mas é tudo na minha vida, não só num período de viagem, é em tudo, assim, no meu dia a dia mesmo. É algo que faz todo sentido pra mim. Show de bola. Então, assim, vamos já entrar no assunto. E, assim, eu abri uma caixa de perguntas, o pessoal perguntar sobre as dúvidas que eles tinham sobre estratégia e tudo mais. E, assim, um grande número de quantidade de pessoas perguntaram o que que é uma estratégia. O que que é esse bicho de sete cabeças que hoje em dia está famoso, né? Você tem que ter uma estratégia, você tem que fazer uma estratégia, mas o que que é essa estratégia? O que que é isso aí? É porque todo mundo fala, você tem que postar com estratégia, você tem que fazer com estratégia, mas, gente, ninguém quebra o negócio, ninguém desmitifica pra explicar o que realmente é. Gente, estratégias são nada mais nada menos que ações, né? Ações que determinam o local onde você tá para o local onde você quer chegar.
É, explicando de um simples fato. Se você tem uma consulta amanhã, 8 horas da manhã, o que que você vai fazer? Que horas que você tem que acordar? Qual é o veículo que você vai utilizar para você chegar nessa consulta? Você tem que tomar banho, você vai preparar roupa, você precisa de algum pré-preparo para você chegar nessa consulta, tipo uma nutricionista. Você tem que chegar como nessa consulta. Então, assim, isso são estratégias, você pensar o horário que você precisa acordar, o que você precisa fazer antes da consulta, seu pré-preparo, o veículo o meio de transporte que você vai chegar, como que você vai chegar, e colocar margem de erro ali para imprevisto, né? Tipo, eu vou de carro, eu vou demorar 10 minutos. Tá, mas e aí se eu não achar vaga de estacionamento? E se o Uber demorar para aceitar a minha corrida? E se, sei lá, o pneu furar? Então você tem que colocar uma margem de erro ali. Então, isso são estratégias. Então, o que que a gente precisa para desenhar uma boa estratégia de conteúdo? São dados. Sem dados, a gente não consegue saber, né? Por exemplo, o endereço do local, isso é um dado, né? É, a possibilidade de a nutricionista. Vamos voltar de onde a gente parou. Então, assim, tu estava falando sobre as estratégias, né? Que são ações, estratégias são nada mais, nada menos que ações. E aí, quando a gente for fazer algo, a gente precisa saber o que precisa ser feito, né? Sim, exatamente. Estratégias. E para você desenhar uma boa estratégia assertiva de conteúdo, o que que você precisa? Coletar os dados corretos para você saber o caminho, sabe? O que que você vai fazer. E a gente precisa de estratégia para tudo na vida. Por exemplo, eu vou no mercado. A gente tem que saber o melhor caminho que a gente vai pegar, se o caminho tem trânsito, se a gente pode ir de andando, ou de Uber, ou de carro, ou de qualquer veículo que esteja disponível. Então, nada mais do que nada menos, estratégia é isso, de uma maneira geral. Show. E aí, trazendo para a realidade do social media, né? Quais são quais são esses caminhos que o social media ele precisa ter ideia, precisa, como tu falou, né? Que para que a gente possa formular uma estratégia, a gente precisa de dados. E como o nosso público hoje aqui é um público de social media, é um público de design, que aí eu vou entrar um pouco mais para frente, mas assim, visando o social media, quais são esses dados que a gente precisa saber para a gente possa trilhar esse caminho de forma estratégica? Olha, depende muito da metodologia, depende muito de quem está ensinando. Dentro da minha metodologia, os dados que não podem faltar, tá? Esteira de produtos, até porque eu falo, se você está aqui na internet, se você está produzindo conteúdo sem vender alguma coisa, meu amor, vai pra praia tomar uma caipirinha que é muito melhor. Porque não faz sentido você ficar aqui dando conteúdo gratuito, sendo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa na sua vida. Entendeu? A gente tem que estar aqui e a gente tem que utilizar o digital com inteligência e ele ser uma perna do nosso negócio, né? A gente tem que ter um negócio sólido, construir uma carreira, construir realmente um modelo de negócios. E o digital ele precisa ser uma perna, até porque ter uma conta no Instagram não é ter um negócio, né? Então, esteira de produtos, persona, a gente tem que saber tudo sobre a nossa persona. A gente tem que, assim, saber o íntimo dela, o que ela sente. Porque quando a gente toca no dado comportamental e sentimental, que é o que eu ensino dentro do meu método, é assim é que o jogo vira. Porque a gente começa a pensar e falar frases que a nossa persona fala. Aí tem aquela questão da conexão, da identificação. Então, assim, para você efetuar a venda de uma maneira fica muito mais fácil. E objetivo. Aquela coisa do que, sabe aquela famosa frase da Alice? Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe o que você, onde você quer chegar, o que que você, quem você quer ser e como você quer ser, não faz muito sentido, né? Então, assim, esses são os pilares do meu método, né? Claro que a gente precisa de vários outros dados, né? A gente precisa de quê? Dados que eu posso colocar assim que a gente precisa, né? Para a gente desenhar uma boa estratégia. Os dados comportamentais, né? Gente, por exemplo, saber se a pessoa é casada ou não, isso só é relevante se a pessoa tem um filho. E, e sei lá, e alguma coisa específica para a pessoa casada. Entendeu? Mas fora isso, não é muito relevante. Então a gente precisa saber os dados que a gente vai perguntar ali na persona, né?
Então, assim, dentro do meu método, esses são os dados principais que eu utilizo. Show, show de bola. E assim, falando na área do design, assim também é importante também ter ali para que a gente consiga criar um design que seja ali atraente e que seja de fato um design que vai converter e passar tudo aquilo que a estratégia está pensando. Você também precisa ter uma estratégia na hora de montar o seu design. Então, assim, quais são os pilares que eu priorizo, né? Eu priorizo saber qual é o público do cliente, se o público do cliente é um público mais jovem, mais velho, até porque eu preciso saber se os meus elementos que eu vou colocar ali no design vai ser um elemento maior, um elemento menor, vai ser fontes maiores, fontes menores. Então, assim, tudo isso influencia. Outra coisa também que eu gosto de verificar é a paleta de cores ali dos clientes. Ou seja, eu olho assim para ver se aquela paleta de cores que ela está usando é uma paleta que vai atingir o público ou não, né? Eu vejo também a questão das fontes. Se as fontes que elas estão utilizando são fontes que estão ali condizendo e passando a mensagem que ela quer. Às vezes, por exemplo, uma hamburgueria não pode utilizar uma fonte que uma empresa de vender joias utiliza, porque não comunica ali com aquele público que é o hambúrguer, né? Eu sempre cito o exemplo do hambúrguer porque é o exemplo mais fácil de usar e todo mundo entende. Então, assim, quando você for montar o seu design também, de você receber uma demanda para uma produção de conteúdo e você precisa montar. Como que eu vou montar? Prioriza, tem um briefing já feito com o cliente, isso é muito importante. As pessoas esquecem que o briefing é essencial para que tu possa entender ali, né, qual é a necessidade e tu conseguir entrar de fato no projeto do teu cliente. A Bruna falou que ela precisa monetizar. Ela bate desespero. Ela tem dificuldade em prospectar, né? Eu tô lendo agora aqui, é verdade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, o Ramela. Uma boa estratégia para a gente conseguir prospectar aqueles clientes que são o nosso público, né? O público que a gente quer alcançar, que a gente quer fechar. Como é que eu posso planejar isso e verificar isso? Primeira coisa, você tem que ter muita clareza no serviço que você oferta. Você tem que ter muita clareza na transformação que você gera e você precisa conhecer muito a sua persona. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que são social media da área médica. Só que eu tenho alunos que preferem ofertar dermatologistas, outros que preferem prospectar terapeutas. Então, assim, se for um nicho muito específico, que eu adoro coisas muito específicas, às vezes o seu cliente nem tá no Instagram. Ele pode estar no LinkedIn, por exemplo, sabe? Por exemplo, comércio local. Comércio local, ele vai estar onde, gente? Ele tem que ter o Google Meu Negócio. Para comércio local, o Google Meu Negócio, ele é muito mais importante do que você ter uma conta no Instagram. Só que as pessoas não estão preparadas para essa conversa. As pessoas, se eu começar a falar isso, eu vou receber hate e tá tudo bem que eu sei lidar com hate. Eu tenho mestrado, doutorado, PhD com hate, entendeu? E assim, você precisa ter muita clareza na transformação que você gera. Você tem que ter um pitch de vendas, por exemplo. Eu não sei se vocês viram que recentemente eu fiquei falando e batendo muito na tecla no meu Instagram que você precisa começar a vender a transformação que você gera e não vender o processo. Porque é aquilo. Ah, eu vendo uma água. Eu vendo uma água, 1 euro uma água. Ou você pode estar no sinal vendendo uma água e tá um calor danado tipo assim, pare de passar calor e venha se refrescar com uma água fresca, alguma coisa assim. Então, a galera tá vendendo o quê? Transformação. A galera não tá te ofertando uma água que além de ser um item, né, de necessidade básica, a galera tá te vendendo tipo assim, nossa, você vai parar de passar calor, vem tomar uma água fresca, você já vai estar gerando um desejo, uma conexão ali que a galera vai falar, caramba, realmente eu tô com calor aqui, né? Não tá muito legal e tal. Então, assim, a gente tem que vender transformação e vender menos o processo. Porque a galera não quer saber o processo. Ninguém vira pra você e fala, então, Ed, qual que é o seu processo criativo aí pra você desenhar minha logo, cara? Ninguém quer saber. Todo mundo quer o projeto pronto. Entendeu? Todo Exatamente. mundo quer saber a solução que você vai trazer. Porque é isso que você vende. Ninguém quer saber, então, quando você pensou nisso aqui que você fez, qual era a sua expressão? Cara, ninguém quer saber. Entendeu? O cliente quer os problemas. Na verdade, o cliente quer duas coisas. Uma, seus problemas resolvidos. O segundo, mais dinheiro no bolso, gente.
É isso que todo mundo quer, no final das contas. Exatamente. E isso aí é uma coisa que tu falou, é muito importante, pessoal. Você, social media, entenda, você não pode ser limitado apenas ao Facebook, ao Instagram, ao TikTok. Se você é um social media, de fato, você tem que entender ali todas as redes sociais, né? LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Por quê? Porque você é a pessoa que vai direcionar ao seu cliente aquilo que é melhor para ele. Então, por exemplo, como ela falou, se a pessoa que tem um negócio local, para ela é mais interessante trabalhar o Google Meu Negócio, trabalhar ali, deixar com bastante informação, criar conteúdos específicos para o meu negócio. Então, assim, isso é muito interessante, você colocar na baliza na hora de você oferecer ali o teu serviço, né? Outra coisa também que acontece muito é achar que criar ali uma plataforma ou criar um calendário de publicação, isso é estratégia. Não é Não é estratégia. Não é estratégia. Vou deixar a Ramela falar sobre isso. O que é aí o calendário de post? Se você tem algumas dúvidas também, pode comentar aí que a gente vai respondendo. Gente, linha editorial, calendário editorial são ferramentas a qual a gente precisa, são processos que a gente precisa passar para a gente chegar na nossa estratégia final, né? Então a gente precisa sim chegar na linha editorial, ter um calendário editorial, ter todo um processo ali mais operacional, mas isso, calendário editorial não é estratégia. O que é você ter estratégia? Você ter intencionalidade, você saber o que aquilo vai gerar no seu público, qual que é a sensação, qual é o sentimento, o que você quer gerar ali, por exemplo. É um posicionamento meu. Uma vez eu tava colocando assim fatos sobre mim, que era um post sobre posicionamento e também assim para gerar uma conexão e tudo. E eu postei assim, inclusive a Karina, que ela tá comentando, ela até comentou nesse post. Falei assim, gente, eu já fechei um contrato de 40 mil reais. E isso daí foi uma coisa o quê? Foi um boom, foi um impacto. E eu não sei se a Karina vai lembrar disso, mas ela comentou, falou assim, caramba, você fechou um contrato de 40 mil reais com 19 anos. Eu falei, sim, eu fechei um contrato de 40 mil reais com 19 anos. Então, assim, aleatoriamente eu sempre estou dizendo questões que eu acredito, que eu quero, que eu gosto, que eu faço, tudo. Até para humanizar um pouco ali o perfil, porque eu não sou uma pessoa que aparece o tempo inteiro. Eu não vendo com super exposição. Não é. Aí a Karina, inclusive, lembrou desse post, desse fato. A Karina é uma aluna do desafio. E a gente tem parceria também, porque ela é fera em prospecção. Inclusive, ela poderia responder muito melhor a pergunta da Bruna aqui, que é uma pessoa que sempre tá ali também no direct, tá me perguntando, e eu sempre respondo, né, de uma maneira mais clara, qual eu consigo. E depois você fala, tá, Karina, se foi bom o que eu disse aqui sobre prospecção, se foi, se não foi. Se é mais ou menos esse aí o caminho, né? Porque Karina, eu vou entrar em contato contigo pra gente fazer live de prospecção, então, Karina. não, a Karina é ótima. Ótima. Ela já deu aula no desafio também, ela é muito boa. Show de bola. Então é isso. A linha editorial é um processo. Que nem eu dei uma aula sobre processos de um social media. Eu não dou cursos de social media, né? Mas eu ensino muitas bases, muito pilares. Você deu uma aula dentro do meu desafio e você, assim, por que eu pedi para você dar uma aula dentro do meu desafio? Porque eu entendo que a identidade visual é um pilar muito importante para o social media, né? Então, assim, é um curso sobre identidade visual? Não. Mas a gente precisa saber como a gente vai estar vendendo resultado, como a gente está vendendo transformação, a gente precisa saber o quê? Se a gente pega um perfil todo danado do nosso cliente, como é que a gente vai gerar transformação para ele? Não tem como. A gente fala assim, meu amor, vem aqui. Senta aqui. Você quer que eu resolva o teu problema? Eu resolvo. Mas, meu amor, a gente vai ter que cancelar tudo e começar do zero. Então, o social media ele tem que ter esse olhar crítico, ele tem que ter esse olhar refinado, ele tem que saber quais são os pilares para ele realmente resolver o problema e trazer transformação
pro seu cliente, né? Não Exatamente. adianta, assim, eu querer só vender, botar dinheiro no meu bolso e o cliente, ele 3 meses depois, falar assim, então, eu não consegui nenhum cliente, não aumentei meu faturamento, porque social media, ele não é vendedor, só que se você não olhar para dentro do negócio do seu cliente e você se tornar uma pessoa que não vai trazer resultado para ele, você se torna custo. E o social media, ele não pode ser custo, ele tem que ser um investimento. É Exatamente. isso, o cliente tem que pensar assim, caramba, eu não posso ficar sem essa pessoa dentro do meu time comercial, dentro do meu time de marketing, porque essa pessoa me traz resultado. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é isso que você tem que trazer. E isso é muito interessante, até porque o que acontece também muito é a relação entre o social media e o cliente, né? Às vezes o cliente quer botar muito ali o dedo, não, mas é assim que eu quero assim, mas, cara, assim que tu está fazendo, meu amigo, não vai dar, não vai rolar, não dá certo. E aí isso entra até no posicionamento, né? Se você quer ter ali o seu serviço de qualidade, se você quer mostrar ali que você realmente é uma pessoa que oferece algo que vai realmente trazer um retorno, e isso é muito importante você se eu bati aqui no tripé, você tem que se posicionar, né? E assim, Ramela, eu acho muito legal, eu tava vendo o pessoal comentando aqui sobre nas perguntas, e outra pergunta que eu vi, vou até ler aqui direito para te entender. Pode mandar. Ela pergunta assim, é, como, como eu posso ver se a minha estratégia está dando certo? Como é que eu posso ver de forma, acho que ela quer dizer metrificada, algo do tipo, para ver se você está ali, o que você está fazendo está dando resultado para o cliente, até mesmo para a sua própria empresa. A régua, né? Ela quer saber a régua, como que você vai medir se aquilo tá funcionando ou não. Por exemplo, recentemente eu tenho uma pessoa agora que me ajuda não, porque eu não uso essa palavra dentro do meu posicionamento, é uma das palavras assim que eu detesto. Mas assim, tem uma pessoa que tá dentro comigo, reforçando tudo aquilo que eu quero trazer. E a gente desenhou uma estratégia para gerar mais comentários. A gente falou assim, cara, a gente vai postar tal coisa porque a gente precisa ter mais comentários nessa postagem. Então, são os KPIs, a gente utiliza KPI para ver, que é Key Performance Indicator, né? Então, são indicadores de performance chave. Então, a gente tendo o KPI, por exemplo, a gente desenhou essa estratégia para ter mais comentários e a gente conseguiu, assim, mais comentários até do que a gente pensou. A gente falou assim, olha, a gente precisa de ter pelo menos 10 comentários disso aqui. Sei lá, a gente teve 70, 80. Mas a nossa média era mais ou menos assim, olha, a gente tem que ter pelo menos 10 comentários nessa postagem que a gente vai fazer desse jeito pra galera comentar mais. Entendeu? Então, assim, utilizando KPIs, que são os indicadores, a gente vai saber, caramba, essa postagem que era para ter pelo menos 10 comentários e não teve. Se a gente for fazer uma estratégia onde seja mais para compartilhamentos e não teve, tem uma coisa de errado, tem que ajustar a copy, tem que ajustar a cor, tem que trocar headline, tem que ver ali o horário que você postou, talvez o dia da semana, então tem que ir trocando, tem que ir ajustando. Porque, gente, estratégia é nada mais do que teste, é uma ciência humana, né? Tudo pode dar errado. Na verdade, a estratégia, ela quase sempre, né, que quase sempre vai dar errado. Não, não é isso. Mas tem tudo para dar errado, porque é uma ciência humana, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente faz ali a questão para ser mais assertiva possível, né? Então, se a gente fez uma coisa assim para dar mais salvamentos, se não deu mais salvamento, o que que deu de errado? Tem que avaliar, tem que ver como que ele performou, qual que foi o alcance, tem que metrificar, tem que. Então, as métricas do Instagram a gente mede com as KPIs, que são os indicadores de performance-chave. Como a gente coloca o KPI dentro da nossa estratégia? Ó, a gente vai fazer um post assim, com objetivo tal, para gerar tal sentimento e com KPI tal. Vou dar um exemplo na prática. Eu gosto muito de coisas na prática. Vou fazer um post de aumento de nível de consciência. Vou dar aqui uma coisa que é para salvar. Eu gosto muito de posts com salvamentos, que são assim, a maioria dos meus posts. Quase todos os meus posts eles têm, inclusive, mais salvamentos do que curtidas. O que são posts para salvar? São posts onde. Então, um post salvável, né? O que é um post salvável? Você precisa dar uma informação útil para o seu público. Então, assim, a conexão aí parece ter caído.
Maravilhosa. Gente, é porque a internet aqui do hotel é muito ruim. Eu tô usando inclusive o meu 4G, mas ele é potente. Aparentemente, né? Tá caindo aqui toda hora, eu não sei o que tá acontecendo. O que é um posto salvável? Você precisa trabalhar com aumento de nível de consciência do seu público. Então, você precisa dar uma informação útil para que ele possa consultar depois. Uma coisa assim, eu não gosto de muitos formatos engessados. Eu ensino a pessoa a desenhar estratégias, desenhar linhas de raciocínios a qual sejam mais livres, né? Mas assim, uma lista é uma coisa interessante, uma coisa que a pessoa vai terminar de ler e vai poder aplicar aquilo no negócio dela ou no perfil dela. É uma coisa interessante. Então, esse tipo de conteúdo, eles têm uma propensão maior a ter maior salvamento, né? Uma distribuição de material gratuito, tudo isso são conteúdos interessantes que ele tem uma propensão maior em ter ali dentro da estratégia dele um maior salvamento. Então, quando essa estratégia ela é atingida, então assim, significa que deu certo, significa que você está no caminho certo e tá tudo ok. Show de bola. E aí, essa pergunta, essa resposta, na verdade, até respondeu uma pergunta que tinha do pessoal que tinha perguntado que se existia alguma estratégia fixa, assim, que sempre poderia utilizar um esqueleto pronto, que você sempre podia utilizar e daria certo. Então, essa resposta eu acho que deu a entender, né? Que não, né? Não tem como, Não, depende. gente, assim, ciência humana não tem assim uma fórmula. A única coisa que dá certo são as fórmulas da física que a gente precisa seguir, as fórmulas da química, tudo que é uma ciência exata. Agora, tudo que é humano, tudo pode dar errado o tempo inteiro. E a gente tem que saber o quê? O caminho de corrigir. É isso que o social media tem que estar preparado. Porque se a estratégia der errado, como é que ele vai consertar? O que ele tem que mudar? Como que ele vai fazer isso? É isso que o social media ele precisa estar preparado para fazer. Entendeu? Sim, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E a mesma coisa vale para você que é designer e que quer ingressar no social media. Só avisando o pessoal que quem tiver pergunta pode escrever aí que a Ramela vai estar respondendo, hein? Eu não, a Ramela, hein? Vai estar respondendo. E aí você pode ficar bem à vontade para tirar suas dúvidas. Eu vou tirar aqui, tentar pegar todas as perguntas que eu tirei ali da minha caixinha de perguntas, Ramela, para te responder, tá? Vamos Beleza, lá. manda aí. Estratégia. Ela é a mesma coisa do que tu postar todo dia? Ela perguntou se estratégia é a mesma coisa que você postar todo dia. Então, eu posso postar todos os dias sem ter uma estratégia, né? Mas não dá pra fazer ao contrário, entendeu? Então, assim, postar todo dia não é uma estratégia, é uma coisa avulsa. Porque eu poderia estar aqui, não sei se vocês repararam que tudo da viagem que eu tenho postado, não é que assim, a Ramela é estratégica o tempo inteiro, tudo que a Ramela posta é estratégico. Mas não, gente. A partir do momento. Uma informação muito importante aqui, gente, que eu preciso dizer. O rebranding da Zama foi feita pelo Ed. Então, esse ser aqui, ó, que é responsável por toda essa identidade visual maravilhosa que vocês estão vendo no feed. Então, ele é o criador, ele que é a pessoa responsável. Então, assim, a partir do momento que ele mudou tudo na minha empresa, o que eu tive que fazer? Sair e comprar roupa nova. Né? Tive que mudar tudo porque essa pessoa me incluiu mais coach. O que eu tive que falar? Socorro Deus, né? Vou ter que Ela sair queria, aqui. eu vou dar um bastidor aqui. Ela queria porque queria insistir no laranja. Falei, não, não só o laranja e o preto. Tira isso daí, laranja e preto não. Agora vai entrar o roxo. E aí ela teve que comprar, né? Pois é, gente. Então, o roxo vem desse ser que vos fala aí do outro lado. Então, assim, tudo que eu fiz foi assim, falei, caramba, vou viajar, tô de férias, o que eu preciso? Eu preciso de ter uma intenção ali nas fotos que eu vou postar. Então, tudo quando eu vou editar uma foto, eu tento deixar uma coisa mais laranja. Quando eu sempre tento colocar um elemento. Então, assim, eu tô postando foto da viagem, tô, mas caramba, tem uma estratégia por trás. Entendeu? Tem uma coisa ali que. Gente, e o briefing, responder o briefing do Ed, foi uma coisa muito fácil de fazer e ele me deu 10 dias. Ele me entregou, tipo, em 10 horas. Foi uma coisa muito
absurda, porque e ele disse que foi até um projeto fácil de ser feito, porque ele conseguiu captar ali de cara a essência da Zama, da Ramela, tudo, e fez e transformou, e foi isso. Então, assim, postar todos os dias não é estratégia, a não ser que a pessoa tenha uma estratégia por trás. Você pode postar todos os dias e você não ter uma estratégia, né? Que é melhor você fazer qualquer coisa. Sei lá, que nem eu falei, ir pra praia tomar caipirinha. É melhor você fazer isso do que você postar todos os dias sem estratégia. Show. Vamos para outra pergunta. É, eu acho que esse aqui a gente pode até pular porque tu já respondeu, né? Que a pessoa perguntou quais são os dados que ela precisa para formatar uma boa estratégia. Vou Sim. pular. É, quando se fala em estratégia, penso que é algo difícil. Mas por onde eu devo começar? Ela é do zero, acho que ela não sabe de nada, ela quer saber por onde ela deve começar. Coletando dados. Sem dados não tem como a gente fazer nada. Não dá. Dentro do meu desafio, o que que eu coloco? Primeiro a gente vai trabalhar o posicionamento da pessoa. Porque se a gente não trabalhar o posicionamento da pessoa, como que ela vai atrair novas pessoas? Como que ela vai converter em clientes? Como que ela vai conseguir trabalhar? Primeira coisa que ela tem que fazer é trabalhar o posicionamento dela. Depois, a gente vai trabalhar na parte da coleta de dados. Depois da coleta de dados, a gente vai transformar os dados em estratégia. Então, é isso que durante 15 dias eu ensino as pessoas a fazerem: posicionamento, coleta de dados, transformar dados em estratégia. E a pessoa está pronta ali para gerar resultado, poder cobrar o que o serviço dela vale e encher o bolso de grana. E poder me passar férias em Paris, é claro. Aí teve mais um que perguntou assim: é, sou uma pessoa que sabe montar uma estratégia, só não sei quanto cobrar por cada projeto. E aí? Então, sabe montar uma estratégia. Ok, saber montar uma estratégia é uma coisa. Agora, você ter um produto testado, validado, você saber refazer aquilo. Você, você precisa de ter confiança no que você vai vender, né? E você precisa de saber o resultado, a transformação que você vai gerar na vida daquela pessoa. Porque você vai falar assim, então, você pode continuar aqui com a sua coisa, com o seu comércio local ou com o seu segmento aqui. E se você não tiver uma presença digital, se você não tiver isso, se você não tiver aquilo, se você não tiver isso, as suas vendas vão continuar desse jeito, né? Então, quanto cobrar? Na verdade, gente, essa questão do quanto cobrar é um pouco não polêmica, mas é uma questão muito individual. Porque você quer cobrar R$ 1.000 por um contrato, né? Vamos colocar assim. Que eu acho que hoje no social media o mínimo que ele tem que cobrar é R$ 1.000, assim. Mínimo, mínimo. Mínimo R$ 1.000, mas eu arrisco ainda dizer que o mínimo que a pessoa deve cobrar por qualquer projeto assim, é um salário mínimo. Mas o seu trabalho vale isso? A transformação que você vai gerar na vida dessa pessoa vale o que você está querendo cobrar? Porque você pode cobrar 30 mil, você pode cobrar 50 mil. Mas essa é a transformação que você vai gerar? Essa é a transformação que a pessoa precisa? Então, assim, é a questão, você tem que pensar mais no outro. Você Sim. tem que pensar muito na sua persona. Igual eu falo muito, quando você for prospectar, você tem que pensar no quanto que o seu cliente ganha. Por quê? Se você estiver querendo fechar um contrato aí de pelo menos R$ 1.500 e você estiver prospectando uma pessoa que ganha R$ 10.000, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Você tem que estar prospectando pessoas aí que ganham acima de R$ 30.000, R$ 20.000, entendeu? Então, depende muito. Você tem que ir, porque senão você fica aí perdendo tempo, aí você fica frustrado porque você não consegue fechar um bom contrato, mas você também só tá indo nas pessoas erradas, você não sabe da transformação que você vai gerar. Então, assim, tudo desanda. Tudo tem que estar alinhado. Show de bola, show de bola. E a última pergunta que tem aqui é assim: o pessoal também perguntou muito a questão de preço também, né? Então, eu vou resumir aqui numa pergunta que fizeram, que eu acho que é a que se encaixa nas outras, né? A Tá. pessoa perguntou bem assim: é, vale mais ter poucos clientes pagando alto, e aí ela coloca que é mais difícil de encontrar, ou ter vários pagando um pouco menos e que ela diz que é mais fácil de encontrar. E aí, qual é a tua opinião sobre isso?
Então, olha só, vamos colocar que eu quero ganhar R$ 5.000 por mês. O que que eu preciso para ganhar R$ 5.000 por mês? De 10 clientes que me pagam R$ 500. Ou de 2 clientes que me pagam 2,5. Ou de 3 clientes que me pagam R$ 1.500 e com os outros R$ 500 eu vou complementar minha renda com qualquer outra coisa, com uma consultoria, vendendo qualquer outra coisa, sei lá. Então, se você tem 10 clientes, você tem 10 clientes. Se você tem 2 clientes, você tem 2 clientes. Se você tem 3, você tem 3. E, cara, olha o tanto de trabalho que você consegue reduzir de 10 para 2. E a entrega é a mesma. Entendeu? Você ter 2 clientes, você ter 10 clientes, caramba, a entrega é a mesma. Eu não consigo pensar num projeto onde eu vou entregar menos porque eu estou cobrando menos. Eu não sou uma pessoa de meia coisa, né? Então, assim, vai atrás do cliente que vai te pagar 2,5. Vai atrás do cliente que vai te pagar 1,5. Uma que, esse cliente que te paga 1,5, ele não vai bater na sua cara e não vai achar que você é funcionário dele, porque o nível de consciência dele é maior. Ele tem consciência de que o seu trabalho é altamente importante, entendeu? Então, assim, não faz muito sentido você ficar procurando, batendo cabeça com esses clientes que te pagam R$ 500 e acham que você é funcionário dele. Até porque o seu cliente ele não é seu patrão. Então, assim, foge dessa galera. Ah, mas eu não consigo. Cara, você tem que. Se você não olhar pra dentro de você e falar que o seu trabalho vale R$ 1.000, se você mesmo não acreditar nisso, vai ser muito difícil outro acreditar. Entendeu? Você tem que bater o pé e persistir e saber trazer esse resultado. Porque você tá vendendo isso, você tem que entregar o que você tá vendendo. Na verdade, a gente tem que fazer ali um over delivery, né? A gente tem que entregar mais. Porque a gente tem que se tornar indispensável pro nosso cliente. Show de bola. Então, assim, pessoal, eu acho que as perguntas aqui já foram. E, cara, eu quero agradecer demais a você, Ramana, por ter aceitado o convite. A gente tem que fazer a parte 2. E dessa vez contínua, né? Não pode ficar caindo, né? Tem que ser Sim, é contínuo. verdade. Então, assim, cara, conheça o curso da Ramela, da Zama Market, se você não sabe. É só você clicar no perfil dela aí. Clica no perfil dela, conhece lá. Mano, os conteúdos dela estão muito incríveis. A identidade visual foi eu que fiz, né? Mas está muito incrível. Os conteúdos dela já eram, mas está ainda mais. Conteúdos são incríveis que agora ela está postando com mais frequência. Conteúdos que vão te ajudar a formatar uma estratégia, a conhecer um pouco mais do mundo digital. E pode dar as tuas palavras, pode vender teu peixe aí, né? É muito bom o curso dela, gente, é sério. Muito show mesmo. As pessoas têm só feedbacks positivos. Então, quando eu formulei o desafio, qual que era a minha maior preocupação? Era realmente entregar de uma maneira muito sucinta, muito direta, né? Porque eu tenho essa metodologia assim direta, sem firula. Qualquer pessoa que entra no meu perfil e que vai nos destaques, inclusive eu tenho um curso, gente, só de destaques, que eu ensino a pessoa a fazer destaques ricos, destaques estratégicos que vão te trazer venda, né, de uma maneira direta e que vão te trazer autoridade, simplesmente por postar nos destaques. Porque agora eu tenho uma equipe, né? Mas eu não postava todos os dias, eu fiquei meses sem aparecer ou postar qualquer coisa no feed e eu nem chego no perfil assim e falo, então, gente, bom dia e tal, tô aqui, né, mostrando o meu café, porque tem gente que, né, todo dia vai lá, acorda e posta foto ali com café e tudo. Não, eu não sou essa pessoa. Eu apareço quando eu realmente quero, mas até isso, que é uma questão do meu posicionamento, é uma questão estratégica que você precisa lapidar. E outra coisa, eu sempre falo, você pode ter o posicionamento que você quiser. Você só precisa o quê? Sustentar o que você fala. E tem que tomar muito cuidado para não entrar em contradição. Então eu tomo muito esse cuidado. Então, quando eu desenvolvi a metodologia, eu queria que fosse algo fácil, fácil assim, de assimilar. A pessoa ler, entender e aplicar. Eu queria que fosse uma questão assim de alta aplicabilidade, de alto aproveitamento e que a pessoa conseguisse entender de uma clareza muito fácil. Então, eu desenvolvi tanto a questão das atividades diárias durante 21 dias, agora que eu já testei ele em outras turmas e resolvi reformular ele para 15 dias.
E tem a questão das aulas ao vivo, do grupo. Gente, o grupo é uma coisa assim intangível, total, porque é o melhor investimento é o grupo de networking. O Ed, ele teve presente com as minhas. Então, vamos finalizar aqui, gente. Então, assim, a gente conseguiu responder todas as perguntas, a gente conseguiu dar o conteúdo para você. Você pode conhecer, como a gente estava falando, lá o conteúdo da Zama, @ZamaMKT, né? E também você pode também conhecer o curso. Ela também dá materiais gratuitos lá, se você for lá no link da bio dela, tem materiais gratuitos que você pode estar ali utilizando para a sua empresa, né? E, cara, quero mais uma vez agradecer pela tua presença, pela tua participação. Foi muito sensacional, tá? Foi muito incrível. E, gente, vou falar aqui uma coisa que não sei se vocês perceberam, mas as lives anteriores, eles saíram do Instagram, tá? Eles saíram do Instagram. Meu Deus, você não vai poder mais assistir. Essa aqui também, você não vai poder assistir também. Até porque se fosse postado, estaria tudo pipocado mesmo, né? Mas você não vai mais assistir. Por quê? Porque agora, as lives, todas essas lives que a gente fez, falando sobre marketing, sobre estratégia, se você não sabe, a gente falou lá no começo sobre design, social media, a gente falou sobre como montar estratégia hoje, a gente falou sobre copy, como você montar uma boa copy e tudo mais. Todas essas lives saíram do Instagram, que estava para você assistir a qualquer momento e tudo mais, e aprender. E agora elas vão estar disponíveis durante 7 dias lá no YouTube, tá? Vai estar disponível lá no meu canal no YouTube, você vai poder assistir. Essa daqui amanhã vai estar disponível, vai estar 7 dias. Aí, no caso, esse aqui vai passar uns dias a mais do que os outros. E aí você vai poder assistir completinho todas as lives. Esse aqui não vai estar picada, vai estar editada, vai estar bonitinho lá, vai estar show. Você vai conseguir extrair o máximo de conteúdo durante 7 dias, tá? Por que é durante 7 dias? Depois eu falo para vocês. Mas é isso aí. Quero agradecer demais a tua presença, a tua participação. Se quiser dar as tuas considerações finais aí, o Augusto já entrou aqui umas 10 vezes na live. Mas... Gente, é isso. Só agradeço o Ed, assim, por ele ter feito esse contato direto comigo e a gente ter construído essa parceria super bacana. E agradecer também todo mundo que estava aqui para vir aprender um pouquinho sobre estratégia, sobre redes sociais. É aquilo que eu sempre falo. Gente, vai falar de estratégia, me chama, pelo amor de Deus, que gosto muito de falar sobre. É um assunto que eu sento e falo horas, assim. Converso horas, horas, horas. E é isso, vamos ver o que o Ed está aprontando, o que ele vai fazer aí, porque só 7 dias, não sei também, ele não me contou. E é isso. Depois você vem me contar aqui, tá? Porque eu fico curiosa. Tá, depois eu te conto, depois eu te conto. No direct eu te conto, no direct. Então tá, então vai lá que eu tô esperando. Tá O canal bom? do YouTube não tá em lugar nenhum. O meu canal, eu vou disponibilizar assim que essa live acabar, vai estar na minha bio, tá, Naninha? Aí você vai poder assistir. Amanhã vai estar todas as lives, tá? Amanhã vai estar todas as lives. Vai estar o da Zama, vai estar o com o Lip que eu fiz, vai estar com a Aliel falando sobre tráfego pago, vai estar também todo mundo a gente vai estar lá amanhã para que você possa fazer esse mutirão mesmo e estudar, porque é só conteúdo de qualidade. Você viu hoje a qualidade, man, que hoje a mulher tá em Paris. Merci beaucoup, ela tá falando muito merci beaucoup aí pelo Paris. Na verdade, a única coisa que eu sei falar, né, gente, é merci beaucoup. Então, em francês é isso. E a bota dela, gente, se você for lá no perfil dela, a bota dela é a bota famosa, é o pé famoso do Instagram, é o pé dela. Inclusive, vai fazer parte agora da identidade visual dela, né? Ela vai... É a estratégia de marketing. Não. Isso já foi, já. Não vamos tocar nisso, já foi. Pelo amor de Deus, já não dá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Naninha, depois eu te descolo lá o link para você assistir. Amanhã vai estar todas as lives para você assistir, para que você possa estudar também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.